Paz, amados, prazer estar com vocês aqui novamente, podendo compartilhar a palavra de Deus. A nossa meta nesse semestre, no segundo semestre, é estudar as Escrituras. E nós vamos trabalhar, como a semana passada já fizemos isso com os livros, nós vamos pegar aqui e trabalhar com esses 12 profetas menores, que a Bíblia chama de profetas menores ali do Antigo Testamento. Esses profetas, né, que é o Novo Testamento, os profetas, eles estão no raio de ação histórico deles, no reino dividido. Então, com a morte do rei Salomão, os filhos deles, eles dividem os reinos, né? O filho dele, o Jeroboão, ele fica com 10 tribos lá para cima, chamadas as tribos do norte. E o outro filho dele aqui embaixo, Roboão, ele fica com 2 tribos, né, que é o Judá e Benjamim. E esses reinos, é muito interessante você entender isso. E quem dera se todos nós pudéssemos entrar na história e entender isso. Se nós lêssemos os 17 primeiros livros da Bíblia, se você tentasse ler isso, você entenderia melhor o que esses profetas estão falando. Nós vamos estudar, né, os profetas em ordem cronológica que eles aparecem. Aqui nós temos o reino do norte e o reino do sul, aqui Israel, o reino do norte, reino do sul e reino do norte. E eles tiveram 19 reis. O reino lá de cima, o reino das 10 tribos, ele durou 200 anos. Se você começar a ler da divisão dos reinos, dos filhos de Salomão, foram 19 reis em 200 anos. E foram todos reis ruins perante Deus, porque eles tinham uma estratégia, daí que vem essa ideia de macumba, aí nas escrutilhadas, tudo. Eles tiveram uma ideia que não era errado a origem. Deixa eu explicar. Por exemplo, lá em Gênesis 6, quando Deus fala assim, que o homem, eles estavam juntos, unidos, e quando isso acontecia, nada poderia impedi-los, eles estavam fazendo a Torre de Babel. Tem uma frase muito linda, se você olhar, olha, todos têm um só pensamento ali, é meio que impossível destruí-los, só que eles estavam fazendo coisa errada. Esses reis, eles tiveram uma ideia lá de cima. Bom, Jerusalém está lá embaixo, Jerusalém tem o templo, existe um ritual no templo. Então o que eles fizeram? Então eles começaram a fazer poste de ídolos, adorar a Deus em qualquer lugar. Eles incutiram isso na cabeça das pessoas lá em cima. Só que aí começaram a ser idólatras, colocar imagem, a fazer outras alianças, e não deu certo. Aqui embaixo, no Reino do Sul, tinha Jerusalém, tinha o templo, tinha a liturgia, e também foram 19 reis, só que em 400 anos. O reino lá de cima, de tanto ruim que eles não agradavam a Deus, é muito importante você entender isto. Se você é filho de Deus e você não anda segundo como agrada a Deus, vocês vão ver isso no texto de hoje. O inimigo fala, já que você não é deles, você é um de nós. Então ele vai como que com autoridade, com uma procuração assinada, ele vai e invade a sua vida. Bom, já que você não é daquele reino, você é do meu. Então vem e ele invade lá, através da Síria, a capital lá de cima do norte, e ali, na Samaria, que é a capital deles ali, dali que surgiu a ideia de samaritano, eles dominam tudo ali, o reino do norte. Bom, diante disto, tem um exemplo de um irmão que não deu certo lá de cima, estavam fazendo coisa errada. O reino do sul, eles tiveram 200 anos a mais para pensar e repensar no que eles estavam fazendo. E é importante você entender isso, porque Deus nunca deixou de falar com o povo. Mesmo o filho rebelde lá de cima, vamos pensar assim, os irmãos rebeldes, né? Deus sempre enviava um profeta, sempre alertava para que ele se arrependesse e voltasse à palavra, a agir a palavra. Eu sei que então, aqui é um estudo, tá, pessoal? E aqui nós temos os profetas maiores e menores misturados. E o profeta Obadias, que nós estudamos semana passada, e também o profeta Joel,
Eles não têm uma data definida. Então, nós vamos partir do pressuposto que ele ainda está antes da queda de Samaria. E é isso que os estudiosos acreditam. Mas, normalmente, o Obadias e o Joel não têm uma posição ali, porque não é citado reis, onde eles estão, igual Isaías. Isaías fala no dia em que morreu o rei Uzias. Então, o Isaías se localiza na história. Bom, então nós vamos estudar o seguinte. Nós já estudamos aqui, estudamos o Obadias, é um capítulo só, um livro fácil. Ele foi levantado para falar do irmão Edom, que estava feliz com a queda, né, com as invasões lá do irmão dele, Judá. E hoje nós vamos falar do profeta Joel. São 3 capítulos, né? O Obadias semana passada, o segundo é o profeta Joel. E ele é considerado o profeta do avivamento porque ele vai profetizar o que acontece lá em Pentecoste. Ele vai falar, olha, no final do tempo eu vou derramar o meu espírito, e nós vamos ler aí. O fato é o seguinte, que essa história de 850 anos antes de Cristo, aproximadamente, nesse período aí, tem a ver comigo e com o que nós podemos aprender. Eu espero que você entenda, porque vai doer um pouquinho. Porque não tem como. Você está lendo, para você é um livro qualquer, mas não tem. Se é para estudar, nós vamos estudar. E eu quero agradecer o pessoal que possibilita projetar aqui. Eu gosto muito de fazer isso com você, que você está lendo o que eu li. Eu vou falar o que eu vi, mas Deus pode te mostrar outras coisas para você e vai falar diferente. Porque é a prova do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Não tem nada muito a respeito mais desse profeta. Preste muita atenção no que Deus vai falar naquele período de 850 anos antes de Cristo, onde estava tudo lá, tudo bom para mim, tudo bom para você, meu irmão estava no sul, eu estava aqui no norte, está tudo assim. Então, acontece o seguinte, olha só. Ouve isto, vós anciãos, escutai todos os moradores da terra. Porventura isso aconteceu em vossos dias ou nos dias dos vossos pais? Quer dizer, olha o que está acontecendo aqui com vocês. Não fica preocupado com outro período, não. Se preocupa com vocês. Então, ele fala o seguinte, olha, o meu nome significa o Senhor é Deus, o Joel. Pode pesquisar, está lá. Deus é o Senhor é Deus. Significa o nome dele. E ele vai falar o seguinte, é para ouvir vocês, senhores, e todos os moradores da terra. Normalmente, quando você lê a Bíblia, e isso é ensinado, assim, olha, a Bíblia, ela foi escrita para os cristãos. Então, teoricamente, se você não é cristão, vamos pensar assim, você vai ler só por curiosidade. Mas quando você lê assim, anciãos e todos os moradores da terra, seria interessante as pessoas que acham que isso aí é só para crente, só para cristão, só para católico, a Bíblia é só para isso. Não. Vocês vão ver, então, em princípio, você que tem a responsabilidade de anunciar o evangelho, você tem que ler. Mas todos têm que saber. Saber o quê? Ele vai falar assim, olha, fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos, e a seus filhos, e os filhos desse a outra geração. Então aconteceu algo ali, que Deus quis mostrar e ensinar. Diz o seguinte, o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a lacusta o comeu. O que ficou da lacusta, o pulgão comeu. Você vê o que está acontecendo ali. Um enxame de gafanhotos. Naquele período, olha que profundo. Havia um período ali, de um período de paz. A plantação estava ali, tudo a mil maravilhas, todo mundo ali comendo, bebendo do bom e do melhor, vamos pensar assim, não tinha problema. E sabe o que o povo estava fazendo? Simplesmente esquecendo de Deus. Estava tranquilo a vida, né? Deus era maravilhoso, estava dando sustento, plantação tudo 10, comia, bebia de bom, mas só que teve um problema. Nós, não é que nós assim, né? Mas normalmente nós esquecemos de ter um coração grato quando as coisas estão boas. E
já que Deus é amor, Deus é poderoso para abençoar, a gente começa a fazer coisa errada. Já que Deus está lá de cima, ó, parabéns, te abençoa, te dá isso, daquilo outro, você acha que está recebendo bênção, está vivo. E Deus ali possibilitou ou permitiu que o enxame de gafanhotos destruísse a lavoura. Então, aqueles nomes que você está lendo ali, a gente acredita que são as fases do desenvolvimento de um gafanhoto. Então, eu falo assim, ó, não fica tranquilo. Ele está dizendo assim, ó, eles vão devorar tudo. Aí você vai botar assim, ó, o cortador, que é a lagarta recém-nascido, o gafanhoto, o estágio inicial, o locusta é o estágio intermediário, o pulgão é o estágio de maturidade do gafanhoto. Ele falou assim, olha, não se preocupe, não vai sobrar nada. E por que Deus permitiu isso? O profeta vai explicar, ele deixa tudo transparente, ele não esconde nada. Olha o que ele fala. Ó, pode ler a sua Bíblia, vê se tem outra versão aí. Na minha está assim, despertai-vos bêbados. E chorai, gemei, todos os que bebeis vinho. Por causa do mosto, porque tirado é da vossa. Deus vai dizer o seguinte, vocês estão pegando da uva, e ele fala do mosto, que é o primeiro líquido que você espreme da uva, é o mosto. E vocês estão fermentando a uva, ao invés de tomar aquele. Olha que loucura. Deus fala, isso é para uva e para qualquer outro tipo de bebida. Ele está falando, você vai estudar, você vai entender isso. Fala, vocês estão pegando do que eu estou dando para vocês, do alimento, do campo, da fruta. E vocês estão fermentando aquela fruta, de modo que vocês estão. Aquele suco, ao invés que é para trazer saúde para você, está te deixando bêbado. Então, eu quero que você entenda que Deus está falando para aquele povo lá, aos 850 anos antes de Cristo, que ele não está se agradando daquela atitude deles. E sabe o que Deus está falando? Vocês perderam a sensibilidade espiritual. Vocês perderam a noção. Eu dei uma uva, come a uva, chupa a uva, espreme a uva, faz um suco legal, bate lá, coa. E aí vem alguém e fala, vamos ver aqui, vamos fermentar, vai ficar num grau, vai ficar uma bebida nota 10. E aí, os caras viciaram e perderam a sensibilidade espiritual. Estavam fazendo as coisas de qualquer maneira. Estavam perdendo o controle de si. E Deus lá de cima fala, espera um pouquinho só. Aí Deus fala assim para eles. O Joel, tá, irmão? Estamos usando o Joel, se quiser abrir a Bíblia. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. E os seus dentes são dentes de leão. E tem queixadas de um leão velho. O que Deus está falando é o seguinte, olha, a conduta de vocês está me entristecendo. E Deus permitiu que aquele enxame lá de gafanhotos devorasse toda a plantação. Para que aquele povo ficasse um pouco um período de abstinência da bebida. Porque eles estavam bebendo, perdendo a sensibilidade espiritual. E estavam adorando a Deus de qualquer maneira. Vamos lá. Então, essa conduta que entristece Deus atrai o inimigo. E isso é muito profundo. Porque hoje em dia, hoje, tá? 2024, você falar de assunto, não pode beber na igreja, tá? Pessoal, você que é filho de Deus, seria interessante você não beber nenhum tipo de bebida fermentada que tire o seu pé do chão. Mas é só um pinguinho tal, só para experimentar. É engraçado que o apóstolo Paulo vai falar em Efésios, fala assim, olha, ele fala, não vos embriagueis, antes enchei-vos do Espírito, é um mandamento. Mas, vamos voltar para 850 a.C.,
Lá, não estou falando para vocês hoje aqui atualidades nem para mim, tá? Nós estamos só falando para aquele povo. Aliás, Deus era outro, não era? Deus era outro Deus, não é o nosso, tá? Não é o mesmo Deus, não é isso? Vamos rasgar a Bíblia, não é o mesmo Deus. Porque o que Deus não gostava lá, hoje ele gosta. Pode beber mesmo, bebe, faz uma batida, bebe. Aí sabe o que Deus fez? Deus estava dando o fruto, né? Os caras colhiam. Os caras faziam isso, desonrava a Deus. Estou falando isso com o texto, tá? Imagine isso para qualquer outra coisa que Deus está te dando sustento e você entristece Ele com a sua conduta, que você não tem um coração grato. Mas que fica, olha, entristeceu Deus, o inimigo está, é isso aí, vamos, continua, vamos embora. E você atrai a atenção do inimigo. E Deus também está dizendo o seguinte, olha, vai acontecer algo, tá? Mas antes, ele fala assim, olha, sabe por quê? Ele fala assim, ó, fez da minha vide uma assolação. E tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e lançou por terra as suas sementes, os seus sementes se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida no saco pelo marido da sua mocidade. Os gafanhotos estão destruindo tudo que Deus tinha te dado, que estava entristecendo Deus. Então, você vai ver que Deus está simplesmente secando a fonte do pecado. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído e o mosto se secou, o azeite acabou. Deus não estava se agradando do que o povo estava fazendo, do que os sacerdotes estavam fazendo, porque eles também estavam lá participando disso aí. Secou a fonte do pecado. Estou falando de lá, hein? Mas eu fico pensando o seguinte, calma, se Deus é Deus, o que eu estou fazendo que não está agradando a Deus? Bom, eu não bebo, eu não fumo. O que mais estou fazendo? Aí vem Jesus e fala, olha, vem cá. Se você só pensar em fazer coisa errada, você já está pecando. Imagine Jesus no discurso, né? Bem-aventurado, né? Os puros de coração, né? Ele fala assim, olha, se alguém der um tapa, dá outra face. Se alguém roubar uma túnica, dá outra túnica. Se caminhou caminho dobro. Ele fala, perdoa 70 vezes, ou melhor, 70 vezes 7. Aí você fala, que discurso é esse? Jesus, ele não veio dar parabéns, ele não veio deixar a gente numa vida confortável perante as outras pessoas, né? Ele veio realmente para abalar a estrutura, ele veio para fazer uma mudança radical na minha e na sua vida, para que você seja um exemplo para as outras nações. Mas seja o que for que você estiver fazendo com o que Deus está te dando, que você não está agradando a Deus, vai secar a fonte. Porque Deus, ele prefere o seguinte, ó, vem você sem oferecer nenhum alimento. Mas antes, vamos continuar a ler, para você entender o que eu estou falando. Olha, acabou, cortou. O que estão fazendo aí não está me agradando. Não quero isso aí não. Aí a pessoa fala, por quê? Ele fala assim, ó, envergonhai-vos, lavradores, geme, vinheteiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu, acabou. A vide secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos e dos homens. Cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestido de saco, faz uma vigília. Ministros do meu Deus, porque
a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. E aí ele fala por quê? Ele fala assim, ó, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Então, Deus estava pensando o seguinte, olha, para de fazer o que estão fazendo, não está me agradando. Você ainda não entendeu? Então, assim, eu vou secar a fonte, eu não quero mais isso aí, eu não quero mais que você viva disso aí. Eu estou te dando, está acontecendo errado as coisas, você não está me agradando, está se desviando, então eu vou retirar isso aqui. E agora? Agora, volta para a casa de Deus, se congrega lá, se santifica, clame ao Senhor lá na congregação, chama todo mundo também. E aí, ele fala, e ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Então, Deus está falando o seguinte, ó, eu não quero que vocês fiquem me oferecendo essas coisas aí. Eu que dei para vocês. Foi eu que dei tudo para vocês. Por que vocês acham que eu quero de volta? Está um sufoco aqui, é o dízimo, oferta. Deus que está te dando tudo. Você não quer sustentar a obra dele? É profundo isso. Mas vamos ficar ali. Porque dá a impressão que a gente não consegue entrar na Bíblia, nem a Bíblia consegue entrar em nós. A gente não consegue entender que nós somos, que nós precisamos, que nós somos filhos, que nós precisamos da palavra. A gente não, parece que está em outro mundo. Para que ler a Bíblia, meu? Para que aprender? É o que Deus vai falar. Olha, foi até uma mensagem. Pedro, eu preciso que você tem que mergulhar. Eu preciso que você mergulhe em águas mais profundas. Eu preciso. Você precisa afastar o barquinho aí. Eu preciso te ensinar a pescar. Porque senão nós não vamos crescer. Vocês vão ter 22 anos, 20 anos. Quando? Amanhã, depois da manhã, daqui a 10 anos. Por quê? Porque você acha que você não precisa mais aprender nada. Então, uma geração muito chata na escola. Muito chato. Muito, muito chato. Por quê? Porque não... Então, Sócrates, sei que nada sei. Eu falei, o dia que vocês entenderem isso, cara, você fala, cresci. E eu sei que eu preciso continuar aprendendo, porque eu nada sei. Aí chegou um moleque no dia da prova, professor, estou igual o Sócrates, sei que nada sei. Eu falei, estudar, moleque, sei que nada sei. Agora não, vai ficar de recuperação, não tem jeito, não é isso aí não. Deus quer santidade. Deus secou a fonte, permitiu que os gafanhotos fossem lá, acabassem com tudo. Porque o pessoal não estava entendendo o que Deus estava dando para eles. Uma colheita, tudo que ele plantava dava, todo alimento, tudo lá. E Deus fala, eu quero santidade. Então se reúne aí, convoca aí, clama meu nome, e o assunto tem que ser santidade. Aí ele vai falar, porventura, o alimento não está cortado de diante dos nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus, quer dizer, está todo mundo feliz jogando as coisas lá, mas o coração estava longe. Estavam fazendo no automático a liturgia. Vamos lá, domingo, vamos lá. Mas vamos lá para quê? E as sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou acabou, secou a fonte. E aqui está falando desse povo que era só agronegócio, né? Era só comida ali, alimento, nesse sentido, aquele povo ali. Ele fala, como o gênio... Aí olha só as consequências. Não tem mais comida para o animal também. Como geme o animal, as manadas,
de gados estão confusas porque não tem pasto. Também os rebanhos, as ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Sabe que é um ovelha sem pasto? É muito profundo isso. As ovelhas estão ficando sem pasto. Semana passada, o pastor Fernando falou que alguém aí, tem um pastor, foi um podcast, né? Que ele colocou, que um pastor, um líder, dizendo que foi Adão que disse lá, por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Quem disse aquilo foi Adão, certo? Aí eu falei, eu gosto muito desse texto, porque foi um dos textos que eu estudei sobre o divórcio, logo no início, da minha conversão, logo no início, né? Que teve um problema, assim, numa outra igreja lá, eu fui estudar biblicamente. E é muito interessante, quando tem esses assuntos polêmicos, Jesus vem cá, ei, vem cá, deixa comigo. Aí eu mandei para o Fel no finalzinho o texto onde Jesus fala, vocês não têm visto o que Moisés fala desde o início? Porque foram perguntar para ele sobre o divórcio, né? Aí Jesus fala, né, que Deus disse, Jesus fala que o Deus disse que deixará o homem pai e mãe. Então, aí mostrei pro Bel, tá ali, ó, tá ali. É que as pessoas acreditam, não vai buscar, olha, é verdade. E aí acontece muito isso, porque o alimento está aqui, a palavra está aqui. Mas a gente não dá valor. Deus está nos dando a palavra, que é o nosso alimento espiritual. E dá a impressão que um time de gafanhotos veio aqui e comeu a sua Bíblia. Não deixou você comer. Você não come. Você não se alimenta da palavra. Parece que um bando de ovelhas sem pasto. Quando Jesus fala, eu sou o bom pastor. Eu te dou aqui, ó, do fruto. Eu te alimento com a palavra. O pão nosso de cada dia. Eu te dou o pão nosso. Para você se alimentar, crescer e me honrar onde você estiver. E depois você marca o encontro com os seus irmãos na igreja e congrega aqui e me adora. E é um grande ensinamento esse livro, Joel. Vamos lá, continuar. E aí ele fala, também os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Ficou seco, pôs fogo lá, é comum isso. Tá lá, pôs fogo. A terra está deserta. Pronto, não tem nada, não pode plantar mais nada. Você vai esperar chegar, você vai esperar que Deus intervenha de tal maneira que seque a fonte do seu pecado. É um aviso, tá? Ele está de olho e está só observando. E acredite, vai secar. Porque você é dele e ele não abre mão de você. Mas você tem que honrar o seu Deus onde você estiver. Esse livro é muito profundo. Bom, esse foi o capítulo 1. Foi um alerta. Eu vou secar a fonte. Não estou me agradando do que você está me oferecendo. E ele fala, e avisa isso aí para os seus irmãos e para todo o povo da terra, que eu sou o Senhor. E alguns estudiosos acreditam que quando ele fala que daquele monte de chama de gafanhotos, ele vai falar agora no capítulo 2, que dá a impressão que é um grande exército que virá, porque você pode não acreditar, viu, pessoal? Mas todo dia da sua vida é um dia que Deus está querendo te ensinar alguma coisa. E se você não aprende, ele vai te dar lá operação, chama-se recuperação contínua. E quando acabar o trimestre, recuperação paralela. Não é isso na escola? Todo dia para a gente é uma recuperação contínua. Todo dia, todo dia. Todo dia. Acho que nunca vai acabar a lição, né? Bom, e aí, ele fala assim, tá legal. Olha, dá um alerta aí pro meu povo. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto.
Por quê? Se você parar para pensar, acabou, secou. Vamos supor que aqui em São Paulo acontecesse isso. Secou a lavoura aqui em São Paulo. Comeu tudo. Mas não foi, se foi só em São Paulo, o que eu faço? Ops, lá em Minas, outro estado, começa a fazer o quê? Comprar alimento, não é isso? Vem cá, compra alimento para cá, tem dinheiro. Então, na cabeça daquele povo, bom, e agora? Secou, a gente não tem mais, mas tem dinheiro, vamos comprar. E aí, como aconteceu no tempo lá, no finalzinho de Gênesis, que deu aquela fome na terra, lembra? Só o Egito conseguiu administrar os alimentos dos celeiros, através lá do José, e os povos iam lá comprar alimento. Isso até não é novidade para eles, essa fome. Então, acontece de novo. Agora aí. E aí, tá legal, vamos dar um jeito. Aí ele fala assim, olha, é um alerta, tá? Vocês têm que buscar a Deus, porque é o dia do Senhor. Tudo que acontece na sua vida, fique esperto. Não é que é o dia do Senhor, não é o dia lá do juízo final, não. Todo dia, todo dia. Amado, eu estou estudando, assim, Apocalipse, para estudar depois Apocalipse aqui. E quando a gente esboçar depois o novo livro, vocês vão ver que o juízo é todo dia. Se eu deixar esse corpo hoje, morrer fisicamente, e eu for julgado no dia, na hora da minha morte, se eu não for ser encontrado, se eu não for encontrado digno de ir para o céu, eu vou para o inferno. Não fica pensando que vai ter, esperar 1000 anos. Não, é outra coisa. Não, é na hora. Você tem que arrumar a casa. É na hora. Quando bater, chega, vem, sobe. Não, desce, é na hora. Não fica esperando, mas ela está dizendo que nós seremos julgados, que vai pelo que nós fizemos, pelo que nós falamos, vai colocar na tela todos os nossos pecados. Mas por que você acha que Deus vai fazer isso? Você acha que Deus é você? Olha, é meio que impossível, né? Você pensar como pensa uma pessoa de 70 anos, 80 anos. Porque você não tem essa idade. Mas a pessoa que está lá, ela olha para trás e fala, eu sei o que está passando. Eu sei o que está passando. Não é? Você pode pegar. Eu olho para trás assim, meu filho está com 22. Ele fala, eu sei o que ele está passando. Mas ele olha para mim, ele não sabe o que está passando. Deus sabe o que está passando. Só que você não consegue entender o amor de Deus. Porque Ele é Deus. E Ele fala o seguinte, olha, vocês precisam ficar atentos, alertas. Fiquem alertas. Por quê? Porque dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois haverá pelos anos adiante, geração em geração. Diante dele, um fogo consome. Olha só, olha que legal isso aqui, ó. Você assiste esses filmes que os caras estão invadindo as cidades. Diante dele, um fogo consome, e atrás dele, uma chama brasa. A terra diante dele é como um jardim no Éden, mas atrás dele, um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como as de cavalo, e como cavaleiro, assim corre. Então, é como se, eu vou terminar de ler, como o estrondo dos carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído de chama de fogo que consome e propaga, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão entristecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros e marchará cada um no seu caminho e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará o seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho sobre a mesma espada de arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas
entrarão pelas janelas com o ladrão, diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus e o sol, e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? Sabendo que aquele povo, de novo, ia parar para pensar um pouquinho, e depois ia começar a arrumar a terra, lavrar a terra, e novamente se perder, Deus fala o seguinte: está vendo esse enxame aí de gafanhotos? Vai vir uma nação poderosa, e eles vão olhar para frente e vão ver todos os campos bonitinhos, vão passar, vão destruir tudo. Ele está falando de uma nação que viria e destruiria toda aquela cidade de Judá. É como se fosse uma profecia da Babilônia, do exército babilônico. Ele fala assim: não adianta, eu já conheço vocês. Vocês vão errar de novo. Aí Deus fala: olha, eles virão uma nação aí, um grande exército, e vai destruir tudo. Agora são os gafanhotos, legal? Então aproveita aí, reclama, conclama, que eu vou tentar salvar muitos aí. Mas se o que ele falou para você anunciar o que está acontecendo para os seus filhos, para os filhos dos filhos, porque se os seus filhos não aprenderem em Jesus Cristo, em desenvolver a fé, que Deus é, que Deus pode, que Deus é o refúgio, eles vão cometer os erros. Eles não vão buscar Deus. Imagine os netos, os seus bisnetos. Se nós não ensinarmos, se nós com a nossa vida, com exemplo, eles não vão praticar, eles não vão buscar, eles serão destruídos, eles não vão ter vida. E que o Joel está falando é que, olha, assim como tem esses gafanhotos que destruíram tudo aqui, pode reconstruir, virá um exército futuramente. E vai destruir toda a cidade agora, casa agora, né? Destruir tudo. Vão matar todo mundo, e aí é tipo uma profecia de um grande exército que virá. E ele fala assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Aquele louvor que cantou agora na EBD, nem foi? Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. É isso? Espírito, enche o meu ser. Deus quer que você primeiro converta o seu coração, para depois sim, tudo que você oferecer para ele recebe com o coração também. Então, todas as entregas que você faz, tudo que você faz perante Deus está virando para aquele povo que, olha, primeiro eu quero que você converta o seu coração. É isso que é importante. Está lá em Joel. E ele fala assim, ó, rasgai o vosso coração, não a roupa para falar que está revoltado. Não adianta, é o seu coração. Ele fala, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ele fala, converta-se ao Senhor, e Ele vai aí ouvir o seu coração e vai te direcionar, tá bom? Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de alimentos, a libação para o Senhor vosso Deus. Então, quem sabe depois você vem e oferece para ele a oferta. Essa libação aí é oferta líquida, né? Quando fala em libação, estou falando de alguma oferta líquida, tá? Aí sim vai ser a oferta. Não adianta você só oferecer, adianta para o tesoureiro também, né? Você só oferecer, para falar que está dando, tal, não é isso, hein? Deus fala, ó, vai lá, ajuda, contribui, participa. Move o seu coração, depois vem, entrega. Eu preciso que você haja assim. Isso aconteceu com aquele povo. E ele fala, tocai a trombeta, fiquem alertas, né? Em Sião, santificai, convocai uma assembleia, congregai o povo,
santifica a congregação. É necessário sim o ajuntamento, é necessário sim a gente estudar. Aqui no sistema de escola bíblica que a gente tem 1 hora, por exemplo, não dá para ter um debate. Se você quiser estudar um livro, por exemplo, aqui, ó, a gente tem, para pensar, 50 minutos por semana. São 52 semanas por ano. Tira aí feriado, mês, janeiro, fevereiro e agosto, que são férias, vamos pensar assim. Você vai ter 40 aulas em um ano. São 40 encontros. É tipo na escola, eu entro lá, dou 1 aula por semana. Às vezes parece que você entra lá uma vez por semana, quer dizer, não rende muito. Imagina, se você for depender só da escola bíblica, aí vem aquelas desculpas, mas você não aprendi porque não tem escola bíblica na igreja. Tem sim, vai ter. Normalmente você vai ter. Nós podemos mexer no horário, ver um melhor dia, se é de manhã, não sei, vamos retomar isso. O assunto. O que você não pode é querer levantar a mão, o que você quer aprender? O que você quer aprender na escola bíblica? Qualquer coisa. Quer saber? Não quero aprender nada. Eu quero chegar lá, encontrar com meus parceiros, faz uma rodinha, cada um fica no seu celular. Aí eu ponho uma ideia aqui, ponho uma ideia ali, e vida que segue, só para falar que está indo na escola bíblica. Vai na escola. Então Deus fala, não, vocês têm que se congregar sim. Tem que se santificar coletivamente sim. Senão não dá para vencer as guerras. E tem exemplo bíblico assim. Que foi para uma guerra, e tinha alguém em pecado, e deu ruim. Teve que voltar, descobrir o pecado, entregar o pecado, e depois vai lá e vence. Então o que Deus está falando é exatamente isso. Olha, nós precisamos ter um ajuntamento santo, com o mesmo propósito. E é o que a gente tem que feito, tá bom? Bom, chorem os sacerdotes, olha só, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre os alpendres e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, os líderes, tá? Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o domine, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Quer dizer, a liderança, o pessoal que vai conduzir grupos, tem que ter uma vida no altar. Eu estou aqui, não é esse altar, não. Sua vida tem que estar no altar de Deus constantemente, você buscando a Deus, para você poder conduzir os jovens, porque você tem que pensar assim, bom, se ele é meu líder, ele faz, eu posso fazer. E não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia trata os líderes individualmente, um por um, presta conta assim, vocês vão ver. A Bíblia não esconde nada. Vocês conhecem aquela história dos filhos do Eli, o Ofni e Finéias? Que o Eli era um sacerdote lá de Israel. Os filhos, a Bíblia está dizendo que os filhos dele se prostituíam com as mulheres. E o pai dava uma, não, meu filho não, que é isso, não falava nada, eu já orientei e tal. Aí aconteceu? Morreu filhos, morreu pai, e Deus já estava preparando outros para ficar no lugar. Tem um limite a paciência de Deus, sabiam disso? Pode viver como está vivendo, agora se pô, pode viver. Pode não ter, tá feliz? Vambora. Vai para o templo? Vai. Vambora. Deus falou assim, eu vou secar essa fonte aí que está originando pecado, porque eu quero você inteiro, santificado aqui, me oferecendo do bom e do melhor. Todos, líderes, jovens, sacerdotes, ministros, todos, está escrito na Bíblia isso. E ele fala, sacerdote, dá para você ser o exemplo aí? Aí ele fala assim, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será. Olha que lindo, quando o povo se reúne, quando o povo joga fora aquela vida, é para sacrifício mesmo. Você acha que é fácil servir, fazer parte do exército do Senhor? Não é. É que a gente não quer acreditar. Deus é amor. Lógico que é, por isso você está vivo ainda. Um aluno falou, professor, você está nervoso? Eu falei, não estou nervoso, você está aqui na sala ainda?
Então, assim, o dia que nós fizermos isso, olha o que Deus está falando, o dia que vocês deixarem tudo isso, se congregar, com um só pensamento, com um só coração, eu vou retribuir de tal maneira que vocês vão comer abundantemente, vão se fartar, vocês vão louvar com, sabe, com coração, vai fluir, a sua voz vai entrar na minha hora, o louvor vai fluir. E o louvor transforma vidas. Como assim o louvor transforma vidas? Tem um refrão na Bíblia que um rei, um louvor, viu, pessoal? Que um rei ouviu e criou inveja do outro. O Davi voltava das guerras. Aí qual era o louvor? Saul matou milhares. Saul matou milhares. E Davi, 10 milhares. E Davi, olha o louvor. Saul matou milhares. Saul matou milhares. E Davi, 10 milhares. Foi um louvor. Aquele rei ouvia aquilo ali. E aquele louvor transformou em ódio a vida daquele homem. Então, enquanto ele não ele queria matar o Davi, aí ia ficar só a primeira parte do refrão, né? Olha o pensamento do cara. Ele fala assim, ó, e vós sabereis, depois que vocês me adorarem, santificarem, converter o vosso coração, e terem essa vida, olha, é possível ser feliz e ser correto. É possível. Aí a sua vida se transforma, e vocês saberão que eu estou no meio de Israel, Deus está falando, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu povo nunca mais será envergonhado. É isso que ele está falando. E há de ser, ele fala assim, ó, e você vai continuar de tal maneira, ó, você vai continuar de tal maneira agindo assim, ele fala assim, ó, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quer dizer, vai ter um momento de uma busca espiritual que eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre todos os servos e todas as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o Joel ele vem falando isso, fala assim, olha, convertam-se e vivam, sejam felizes, vão ver, dá para ser feliz sim, vai ter uma abundância de alimentos, vocês vão adorar a Deus com coração, e nunca mais serão envergonhados, os inimigos vão olhar para vocês, que Deus já está servindo, e então, isso daí, nem adianta mexer com esse povo aí, nem adianta mexer com esse povo aí, porque o Deus dele é poderoso, é temível, então o inimigo nem vem, se afasta. Por quê? Quando você faz coisas que agradam a Deus, você torna um povo imbatível. Mas se você faz coisa que desagrada a Deus, você atrai o inimigo. É isso que Deus está falando. E se você continuar nessa pegada, eu vou derramar o meu espírito sobre vocês. Vocês profetizarão, ninguém mais vai enganar vocês. Eu vou agir de uma maneira sobrenatural no meio de vocês. E vocês vão sentir a minha presença. E para terminar, bem rapidinho, agora ele fala assim, olha, então primeiro capítulo 1, olha, eu não estou me agradando o que estão fazendo, eu vou secar a fonte do pecado, porque eu quero vocês, né, na minha presença, então convertam-se o coração de vocês, que vocês vão viver uma vida feliz, tudo que você está vivendo agora vai ser, você vai continuar vivendo de uma maneira sobrenatural, porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei do cativeiro de Judá e de Jerusalém. Quer dizer, que cativeiro? Então, assim, o capítulo fala assim, olha, se vocês não entenderam, vai vir alguém poderoso e vai varrer vocês dessa casa, dessa terra. Era só alimento, agora varre tudo, hein? Vocês vão perder tudo. Esse povo vai para o cativeiro, vão aprender lá, os filhos deles vão voltar para cá, vocês vão contar a história para eles. Eles vão voltar para cá e eu vou tentar fazer no coração deles uma nova história. Ele vai falar, olha, porque eu conheço seu futuro. Eu sei o que está fazendo agora, no que vai dar.
Então ele fala, converta o seu coração. E é possível ser feliz. E ele fala, olha, eu vou remover lá do cativeiro, Judá e Jerusalém. Eu vou congregar todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, que é o mesmo vale que o pessoal fala, o grande vale de batalha, Armagedon, tem um nome lá. E ali com eles estarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo, está perto, no vale da decisão. E o Senhor bramará de Sião, de Jerusalém, fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então, o que Deus está dizendo nesse capítulo 3 é, se vocês andarem na minha presença, nada vai faltar, mas eu vou usar de todos os artifícios para fazer você pensar no meu poder, na minha presença. E o objetivo é que vocês cresçam e entendam que eu sou o Senhor, que eu estou... Dá um microfone aqui. Que eu sou o Senhor e que eu estou presente. Lembra da semana passada, que vocês vão lembrar de Obadias, que Deus levantou um profeta para falar só com Edom. E agora esse profeta vai dar uma beliscada de novo em Edom. Ele falou, Egito se fará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre. E Jerusalém, de geração em geração. E purificarei o sangue dos que não tinham purificado, porque o Senhor habitará em... Então, o livro de Joel, ele te faz um convite, sim. E é forte o convite. Fala assim, olha, vocês esqueceram, tá? Que essa vida aqui, vai, 100 anos, vai. 100, 110, tá bom? Chega. 110 tá bom, né? 110. A Bíblia vai falar em 85, né? Mas ele fala assim, olha, viva de maneira digna de louvor ao seu Deus. Não faça nada que envergonhe o seu Deus. E se você quer saber, tá tudo de bom, tô fazendo aqui, tô curtindo pra caramba, olha aqui, ó, tá tudo de bom, tô sendo abençoado, Deus me dá tudo. O que aconteceu no capítulo 1? Secou a fonte do pecado. Capítulo 2, converta o seu coração, que eu derramo meu espírito sobre a sua vida, eu mudo completamente, né, essa lata aí, a sua aparência, você por dentro, e eu vou derramar o meu espírito em você. Você sai lá de uma situação, vai para outra. Aí o capítulo 3 fala assim, sabe por quê? Porque lá no céu não entra pecado. Lá no céu não entra isso. Só mente, só coração purificado com a palavra. Ele fala, olha, estou fazendo um convite. Converte seu coração. Tenha uma vida abundante. Eu estarei com você todos os dias. O inimigo vai se afastar de você se você andar na minha presença. E aí nós vamos continuar essa vida na eternidade. Esse é o livro do profeta Joel. 3 capítulos, legal para você estudar. E Deus vai usar de todas as maneiras para que você entenda que você não está agradando a Deus ou que você está agradando. A palavra vai dizer por si só que Deus trabalha individualmente e trabalha coletivamente, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula aqui na Escola Bíblica.